Beleza, vamos partir então para a divisão dos subblocos. Nós estamos aqui ainda, já falamos dos blocos, basicamente da integração dos blocos. Vamos falar de como se compõem os blocos, dos subblocos do iDevice, para continuar o nosso estudo até chegar no componente. Tem uma longa jornada até chegar no componente propriamente dito. Vamos aprender a fazer a divisão dos subblocos do iDevice. Como nós já falamos, o nosso iDevice se divide em três grandes blocos. O bloco UI, o bloco AP e o bloco RF. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Então vou colocar aqui o AP de azul. O bloco UI, o bloco AP e o bloco RF. Bloco da interface do usuário, bloco do processador de aplicação, bloco de radiofrequência. O bloco AP, vamos começar por ele, é o bloco mais importante do iDevice. Nele está o componente mais importante da placa, chamado CPU Main principal, é o Apple A10, junto com o sensor de movimento M10. Então, qual que é o principal componente do iDevice? É a CPU A10. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, iDevice iPhone 7 e 7 Plus. Legal. O bloco AP é o bloco principal desse iDevice. No bloco AP está o principal componente, chamado CPU Main, CPU A10, Apple Processor. Dela se deriva o nome do bloco AP. No bloco AP também, nós temos o segundo componente mais importante desse bloco, que é a memória NAND. Nela está armazenado o software iOS, que vai rodar junto da CPU A10. E a gente vai ver que ele está soldado bem atrás, a CPU da memória NAND, para ter velocidade maior. Então, continuando aqui, ó, os componentes dos subblocos do bloco AP, eu tenho também as memórias, memória RAM, a GPU e uma controladora. Tenho também o CI de áudio, o áudio IC, o CI do touchscreen e o Power Manager. Então tem um Power Manager também no bloco AP para prover toda a energia necessária para que esses blocos funcionem. Aí, ó. Então esses aí são alguns dos componentes do subbloco do AP. Eu vou expressar agora de forma gráfica, né? Vamos fazer agora um desenho em conjuntos mesmo, para ficar mais fácil de entender. Só para ficar em conjuntos agora. Vamos colocar tudo em conjuntos, para ficar mais fácil. Então aqui, ó, no bloco AP, eu tenho a CPU AP. CPU A10. A CPU A10 é construída na tecnologia SoC, System on Chip. O que isso quer dizer? Que ela simplesmente não é só uma CPU. Ela é a CPU A10, aqui numa camada do wafer, CPU A10. A memória RAM já dentro do único encapsulamento, outra memória RAM, num único chip. A controladora, a GPU e o M10, que é o processador de movimento. Então, isso aqui, ó, é um componente só. O que é isso? É um chip montado em cima do outro, num único encapsulamento. Então aqui, praticamente eu tenho um computador completo. Nessa CPU A10 eu tenho a CPU, memória RAM, outra memória RAM, uma controladora, uma GPU e um M10. Então esse aqui é um único chip. Um único chip. Eu tenho também o chip de áudio,
que gerencia toda a parte de áudio. Eu tenho também o chip que gerencia o touchscreen. Eu tenho também aqui o Power Manager, que provê tensões para todo esse bloco. Power Manager. O que o Power Manager faz? Vai alimentar todos os blocos, os subblocos aqui, ó. E a CPU em vários pontos. Então tem o Power Manager que vai prover tensão para todos os blocos aqui do Endevice. Então está começando a ficar mais complexo os nossos subblocos. Essa é a divisão dos subblocos. Aí eu tenho também aqui a memória NAND. A memória NAND é onde está armazenado o software e ela comunica com a CPU principal. Aí, ó, então aqui tem os subblocos do bloco AP. Subbloco básico. A divisão básica dos subblocos. Aqui eu tenho a carga, charge. Todos esses subblocos se comunicam entre si. Então existem barramentos de comunicação entre todos eles, entre a CPU e eles. E todos eles existem a comunicação I2C para gerenciar todo o funcionamento. Não é nada desinterligado, é tudo conectado, né? Então é a divisão em blocos básica para a gente entender. Para ficar mais fácil, eu vou apagar aqui para não dar confusão mental, mas todos estão interligados. Só para ficar mais fácil de expressar as interligações dos subblocos. Aí, ó. Beleza? Então essa é a divisão básica do bloco AP, do Apple Processor. Vamos dividir o bloco de RF. O bloco de RF é o bloco onde tem o segundo componente mais importante de toda a placa, a CPU da baseband. O que é a CPU da baseband? É um circuito integrado específico para gerenciar toda a parte de RF, de rádio, e deixar a CPU principal livre para o processamento. Então, um dos segredos da Apple é ter duas CPUs. A CPU main, que essa aqui é a main, é a principal, e a CPU secundária, que cuida da parte de RF. A CPU secundária também tem uma memória que armazena o software da firmware do modem. Então aqui dentro do bloco de RF eu tenho uma memória NOR. Essa memória NOR armazena o software da firmware do modem. O que é o software da firmware do modem? É o software que provê os controles para a CPU de RF. Então existe também uma comunicação da mesma forma lá. Vou apagar aqui para não ficar muito confuso. Legal. Agora eu tenho ainda no bloco de RF o resto dos subblocos. Eu tenho PA módulos, com front-end, com os amplificadores de potência de transmissão de 3G, 4G, GSM. Eu tenho o controle do bloco do Wi-Fi, né? Wi-Fi e BTH, Bluetooth. Tudo no mesmo circuito integrado. Quem gerencia? O bloco de RF, a CPU de RF, a CPU da baseband, da banda base. Então, no nosso bloco de RF, no bloco da banda base, nós também temos mais subblocos. GPS, vamos colocar aqui NFC, tá? Vou colocar só para ficar mais fácil para a gente minimizar o tamanho. Aí, ó. Já estamos quase chegando ao final da divisão base dos blocos de RF. No bloco de RF também, eu tenho aqui o Power Manager de RF. O que é o PM? É o Power Manager, é o gerenciador de energia. Ele que vai fornecer tensões para todos os componentes desse subbloco de RF aqui. Vai alimentar todo mundo aí, da mesma forma do outro Power Manager do AP. Então eu tenho um Power Manager do bloco de RF também. Vou apagar aqui só para não ficar confuso.
que ele provê as tensões de alimentação para todos os blocos. Power Manager. Power Manager. Ótimo! Então a gente tem os componentes básicos dos subblocos de RF, os componentes básicos do subbloco do AP e agora os componentes básicos do bloco de UI. O UI é o que? É a interface do usuário. Quem que está no subbloco do UI? LCD, Touch, Screen, sensores, ALX e o proximidade, não é? Botão Home com a digital, com a criptografia digital lá, que tem que ser a mesma do bloco AP, por isso que trocar o botão Home não adianta, nunca mais vai ter digital. Nós temos aqui também o earphone, o auricular, o alto-falante, assim dizendo, a câmera frontal, as chaves, volume, tudo no bloco I, multi, por aí vai. Né? Então o bloco I é composto desses subblocos: display com backlight, que é a luz de fundo dele, né? O touchscreen, os sensores, botão home com ID, alto-falante, câmera frontal, chave, volume, multi, por aí vai. Tudo compõe o bloco da interface do usuário. Então, pessoal, continuando nossa aula, essa é a divisão básica dos subblocos do iDevice. Por que isso é importante? Qual que é o objetivo disso aqui para a gente? É enorme. Entender como o iDevice se divide é fundamental na manutenção. Por exemplo, se eu tenho uma falha de áudio, onde está o circuito de áudio? A gente já sabe. O circuito de áudio está dentro do subbloco do bloco do AP. Então, se eu tenho uma falha de áudio, o circuito responsável por gerenciar o áudio, o CI de áudio, está dentro do subbloco do bloco AP. Então, o bloco AP tem um subbloco chamado subbloco de áudio, e esse subbloco de áudio tem um diagrama elétrico do CI de áudio. Então, o diagrama elétrico está aqui, depois dos subblocos. Só que muitas vezes eu tenho várias páginas que representam cada subbloco. E eu me perco nisso, porque são muitas interligações. Qual que é o objetivo? Fazer mais divisões aqui ainda, para entender as páginas todas como se interligam os sinais, até chegar no início de áudio e no final do áudio. Em todas as conexões, seus circuitos integrados de áudio, de alimentação. Então é fundamental entender os diagramas em blocos e aprender a dividir mais. Nós vamos dividir mais até chegar no diagrama elétrico. Essa divisão básica dos blocos é imprescindível, tem que decorar isso de cabeça, não tem jeito. Se eu tenho uma falha de RF, não faz ligação, não tem sinal, poxa, onde está RF, o que? Sinal? Parte de rádio. PA módulo, onde está os amplificadores de sinal, onde está o transmissor. Então tem a falha no bloco do PA módulo, do front-end que está aqui dentro também, no amplificador de sinal, dos conectores, contato da antena, bobinas, PAs, a CPU de RF. Então tem que ter esse entendimento da divisão para fazer a manutenção. Vamos prosseguir com a continuação da divisão dos subblocos. A Apple disponibiliza o manual técnico. O manual técnico está onde? Está para lá. Então está mais ainda para a divisão aqui. Cada página do manual se divide como os blocos. Então quando eu pego o manual da Apple, eu tenho as páginas principais representam o bloco AP e a segunda parte do manual representa o bloco de RF. A parte de UI normalmente é desprezada nos manuais técnicos da Apple. Então eu não vou encontrar isso aqui com detalhes no diagrama elétrico. Somente as suas conexões, os seus flex cables de ligações, os conectores FPC. Então o nosso estudo daqui para frente agora vai se basear no bloco AP e no bloco RF. É exatamente o que consta nos manuais técnicos da Apple. Então o manual se divide em dois grandes blocos. A primeira parte do manual
referente ao bloco AP, onde tem as subdivisões, que correspondem também às páginas dos manuais. Então eu tenho página do manual para CPU, várias páginas. Página do manual para parte de áudio, várias páginas. Página do Power Manager, várias páginas e por aí vai. E eu tenho as páginas, que é a segunda parte do manual, o bloco de RF, onde eu vou ter as subpáginas, várias páginas para cada bloco. Várias páginas para a CPU da baseband, várias páginas para os PAs e para os front-ends, várias páginas do Wi-Fi e GPS, várias páginas do Power Manager. Então o diagrama segue praticamente a mesma divisão dos subblocos. Então, senhores, a gente sabe que a nossa placa do iDevice se divide em 3 partes. Mas para estudo analítico das nossas videoaulas, nós dividiremos a nossa placa em 2 partes. Do conector de SIM card para cima será o bloco AP. Do conector de SIM card para baixo será o bloco de RF, bloco de radiofrequência. Para simples entendimento, para ficar mais fácil. A gente sabe que, na verdade, existem a parte de RF, o Wi-Fi está em cima, o Bluetooth está em cima, mas para caráter de estudos, dividiremos as placas em 2 partes, da mesma forma que o diagrama elétrico divide. Diagrama do bloco AP e diagrama do bloco de RF. Ficará muito mais fácil para entender o que vem a seguir, ok?